Glória a Deus. Mais um domingo na nossa comunidade, na presença do Santo Deus, do Filho do Deus Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecemos por mais um domingo de estarmos juntos como irmãos para poder falar da glória de Deus, do amor de Deus, do Evangelho Santo de Deus. Hoje, antes de começar, eu queria falar um pouco sobre os acontecimentos dessa semana. Já de algum tempo a gente vem percebendo que o amor se esfriou. O amor verdadeiro, ele tem se esfriado na nossa sociedade. Nós vemos relacionamentos não sendo mais duradouros, sejam eles em casamento, sejam eles em amizades, sejam eles relacionamentos no trabalho, porque hoje nós vivemos uma sociedade que tem um amor líquido, um amor que, assim como eu li num texto na Gazeta do Povo recentemente, vou ler um trecho para vocês aqui, que é realmente o que a gente vê hoje em dia. O amor carece de forma, definição e até de valor que o faça ir além do desejo e do impulso na modernidade líquida. A modernidade, segundo Bauman, e modernidade líquida, diferente de outros períodos sócio-históricos, quando havia um conjunto de referências e regras sociais morais a nortear o comportamento do indivíduo, há uma carência de tais valores e regras. São esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos conformar, que podíamos selecionar como pontos estáveis de orientação e pelos quais podíamos nos deixar depois guiar, que estão cada vez mais em falta. Um pouquinho mais à frente, ele diz assim: não há relacionamento duradouro sem que ambos os indivíduos que o formam estejam preparados e inclinados a sacrifícios e entendimento. A modernidade líquida, em sua clara luta contra todo o arcabouço moral e ético advindo da concepção judaico-cristã, oferece a relatividade moral e ética, o hedonismo, prazer pelo prazer, e a certeza que nada é tão vivo e intenso que não possa ser substituído por algo ou alguém melhor. O indivíduo perde a empatia e a chance de ser modificado pelo outro, pois ele se nega a oportunidade de ouvir o outro, permitir que outro ser entre em sua essência, através de palavras, escritos ou da vivência, é algo que gera uma mudança, algo impensável para quem se compreende imutável em seus desejos e ações. De fato, o escritor Jordan B. Peterson estava certo quando subtitulou seu livro mais famoso como O Antídoto para o Caos. Esse texto foi escrito por Carlos Alberto Chaves Pessoa Júnior, que ele é um professor mestre em letras, professor de inglês e espanhol, consultor da Gazeta do Povo. E o que ele fala é bem verdade, porque hoje nós vivemos numa sociedade que não tem mais valores morais e éticos, que olha um indivíduo como um ser desprezível. E quando a gente se depara com as Escrituras Sagradas, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente se depara com esse verdadeiro amor, com esse amor de Deus, a gente fica surpreso o quanto a gente está deteriorando a nossa imagem de Deus. A gente cantou aqui que Cristo é a imagem de Deus invisível. E se nós somos sua imagem e semelhança, o que estamos fazendo com a nossa imagem? Essa semana nós vimos nos noticiários uma pessoa indo ao banco com um tio praticamente morto, já tendo chegado morto ao banco e fazendo assinar um empréstimo. E a gente percebe que perderam até o amor por uma pessoa
morta por um cadáver. O respeito, a decência, a moral, a ética, tudo está indo embora, tudo está se tornando líquido. Mas nós, cristãos, damos glória ao bom Deus porque nós temos um guia, nós temos um código de ética, de moral, de preceitos a seguir. E não abrimos mão disso. E é por isso que domingo após domingo, a nossa missão é trazer cada dia mais o Evangelho de Jesus Cristo para nos conformar à imagem do Filho amado de Deus Pai. E é isso que eu desejo não só para a minha vida, mas para a vida de todos que aqui estão, todos que estão nos vendo e todos que estão aí fora. Porque essa modernidade líquida, esse amor líquido, só tem nos levado a lugares ermos e a caminhos de morte. Hoje nós vamos trabalhar no texto, dando continuidade no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Um texto muito conhecido, muito pregado em igrejas, e que muitas vezes a gente, até lendo em nossos lares, nós perdemos detalhes tão importantes desse texto, detalhes tão proveitosos para as nossas vidas, e que fala muito com esse início que a gente desenhou aqui. Porque nós vemos um texto de uma pessoa endemoniada em que Jesus vai realmente libertar essa pessoa. E isso nos mostra o oposto do que nós falamos aqui. E para isso nós vamos começar já lendo o texto. Assim diz a palavra do Senhor: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém.
Louvado seja Deus. Esse texto ele começa logo após o texto da tempestade que Jesus passa com os discípulos no Mar da Galileia. Nós sabemos pela história anterior que Jesus já havia pregado ali na Baía das Parábolas durante muito tempo para as multidões. E Jesus passa praticamente o dia ali pregando e ensinando. E logo depois entra no barco. E nós sabemos o quanto é cansativo isso. Tanto que Jesus já entra no barco cansado. E deita, se recosta e dorme. E eles passam por aquela tempestade. E Jesus acalma a tempestade. E Jesus faz todo aquele milagre. E os discípulos maravilhados olham para Jesus. Quem é este que acalma até o vento e o mar? E ainda assim eles prosseguem sua viagem em direção à costa leste do Mar da Galileia, do lago de Genezaré ou de Tiberíades, como quer que você chame. E ao chegar do outro lado, à noite, cansados, depois de um dia inteiro de pregação e ensino, depois de uma tormenta tão grande no mar, Jesus se direciona a um local ermo, escuro, cheio de túmulos, no meio de colinas, de ravinas, em que você tinha buracos, sepulcros, costas afiadas, íngremes, difíceis de caminhar. Você imagina a gente hoje cansado, a gente desembarcar depois de uma tempestade e ainda seguir pelo caminho mais difícil, aquele caminho que ninguém entraria, aquele caminho que a gente olharia e dizia assim: por aqui eu não vou. Além desse caminho ser um caminho difícil, de difícil caminhada, ele é um caminho escuro, ele é um caminho de sepulcros, ele é um caminho de muita escuridão, de muitas trevas. E o ser humano, em seu perfeito juízo, certamente recuaria. Mas o nosso mestre toma essa direção. É interessante que no versículo 1, Marcos vai dizer que eles chegaram à terra dos Gerazenos. Mateus vai dizer que era na terra de Gadara. A teologia crítica vai parar e pensar se era Gadara, se era Gerasa. Orígenes e Eusébio, no terceiro século, vão dizer que era Gergesa, que era uma cidade também chamada de Gerchesta, que ficava logo ali à beira. Mas isso não tem muita importância. O que tem importância é saber de que aquela região era uma região que, por mais que Mateus citasse uma cidade mais próxima do lago, para que ficasse mais claro, porque ele não tinha tanto conhecimento daquela região, e Marcos citasse uma cidade que fosse mais importante, porque estava escrevendo o Evangelho para pessoas que também não conheciam, ou que Orígenes e Eusébio, no século III, citassem outra cidade que estivesse mais à costa e que parecesse realmente que fosse o local desse milagre. O que importa é sabermos que Jesus entrou nesse lugar ermo, nesse lugar de trevas. E se lá atrás, quando ele estava da outra margem, antes de embarcar, ele falou: vamos à outra margem, ele já estava no coração dele sabendo o que ele viria fazer naquela outra margem. E quando a gente começa a pensar dessa forma nesse texto, nós começamos a entender quem é o nosso Senhor e que amor existe dentro desse Deus, desse Senhor. E o interessante é que nós vamos ver aonde Jesus entra.
Jesus entra numa terra chamada Decápolis. Decápolis, literalmente, seriam 10 cidades. 10 cidades onde seria hoje a Síria. E aquela região era uma região povoada por gentios e muitas vezes também povoadas por alguns judeus não praticantes de religião. E ele se coloca aqui naquela região, que era uma região considerada impura, região de gentios. E ele começa a se dirigir a um local ainda mais impuro, que era um local de sepulcros, que para os judeus, o local de sepulcros era um local em que eles não poderiam nem estar presentes, porque se tornavam contaminados. Quando a gente vai ler a palavra em Levítico 11:7 ou Deuteronômio 14:8, a palavra nos diz que aquele que tocasse num morto, ele estaria impuro por 7 dias e teria que se lavar no 3º e no 7º dia. E a Mishiná judaica ainda estende um pouco mais, que aquele que tocasse no travesseiro, no esquife, ou no que quer que fosse do morto, estaria contaminado e impuro. E Jesus toma a direção da impureza. Ele entra numa terra impura, segue para um lugar impuro, num lugar onde havia criação de porcos, que era considerado um alimento impuro, e a busca de um homem impuro. O nosso Deus, o único homem puro e santo dessa terra, entra num lugar impuro, se dirigindo a um lugar muito mais impuro, de um povo que criava um animal impuro em busca de um homem impuro. E aí nós começamos a entender o valor de uma vida para o nosso rei, o valor de uma vida para o nosso Deus, porque ele se larga de uma outra margem para outra margem em busca de uma vida. Mas aí você pode dizer, mas Flávio, ele estava indo para pregar o evangelho na outra margem? Mas Jesus não conhece todas as coisas? E por que ele se direciona justamente para essa região? Porque ele no seu íntimo sabia que existia um homem atormentado, que ele precisava do amor dele. E é interessante quando você olha para o texto nos mostra algumas coisas que refletem um homem possesso por demônios. Hoje a teologia liberal muitas vezes quer dizer que os demônios não existem, que os demônios são fantasias criadas, que são muitas vezes problemas psiquiátricos de pessoas, e tentam mitificar isso, dizendo que os demônios são mitos. Mas esse texto nos mostra claramente que os demônios são seres malignos, que não só atormentam, mas que se apoderam de pessoas. E quais são os sinais de uma pessoa possessa? Aqui nós vamos ver logo no início que quando uma pessoa é possuída, ela tem um espírito imundo dentro dela. Ela tem um espírito maligno que toma conta dela. Aquilo não é só um problema psiquiátrico. Muitos vão dizer que é um problema só psiquiátrico. Não. Muitas vezes aquela pessoa pode ser tomada por um demônio. Eu não quero dizer aqui que toda alteração de personalidade ela seja devida a demônio, mas muitas vezes são. E nós precisamos estar atentos a esse fato, não só ao fato material, físico, mas ao fato espiritual. Segundo ponto, essas pessoas se tornam extremamente fortes.
Nós lemos no texto que ninguém podia prendê-lo, porque mesmo com cadeias, ele arrebentava as cadeias e despedaçava os grilhões. Uma força sobrenatural, uma força que não é natural. Ninguém podia subjugá-lo. Todas as pessoas que passavam ali, ele atormentava. E ninguém podia subjugá-lo. E outro ponto, ele andava clamando pelos sepulcros, buscando esses lugares e gritando e se ferindo com pedras. Nós vamos ver que quando a gente lembra e volta lá para trás no Antigo Testamento, em 1 Reis 18, em que Elias está ali diante dos profetas de Baal, em determinado momento em que Elias zomba da fé deles, eles começam a se cortar com lancetas e facas para ver se aquele Deus, Baal, fazia descer algo sobre aquele altar, descer fogo. E esse homem possesso de demônio também se cortava, também se machucava, se feria. Você imagina que cena horrível? Você está indo direto para um lugar ermo, escuro, em trevas, no meio de sepulcros, com um homem com espírito imundo, todo ensanguentado, todo deformado. Quem, sem o perfeito juízo, não correria de uma situação dessa? Mas o nosso Deus vai diretamente a ele. E nós vemos que um outro ponto de uma pessoa possuída é essa clara evidência. Esse homem nunca tinha visto Jesus. Mas ele, assim que ele vê Jesus, ele corre e adora Jesus, se prostra. O verbo aqui, em grego, proskineo, é se prostrar em adoração e dizer: aqui tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esse é um outro sinal de uma pessoa possessa. Ela reconhece o verdadeiro Deus, porque nós sabemos pela Escritura que o diabo e seus servos temem e tremem diante do Deus Altíssimo. E o interessante é que ele usa uma nomenclatura: Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. As maiores cristologias no Evangelho saem da boca de demônios. Santo de Deus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Eles conhecem o verdadeiro Deus. E essa expressão, Deus Altíssimo, os judeus usavam realmente para mostrar o poder do Deus de Israel sobre outros deuses e deusas pagãs. Porque era um Deus que estava acima de todos os outros deuses. E até os demônios reconhecem isso. E esse homem prostrado tenta, ali de uma certa forma, falar com Jesus e diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. O interessante é que os demônios são atormentadores de homens, mas Jesus é o atormentador dos demônios. E muitos hoje na igreja têm medo de demônios, porque não sabem a verdade, que por mais que eles nos atormentem, o nosso Deus é o atormentador deles. E eles se desesperam quando eles estão na presença. Porque aqui esse homem diz: não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E é bem provável que Satanás já vinha trabalhando para que Jesus não chegasse na outra margem. Nós falamos aqui
outra pregação, que Jesus acalma o mar e o vento com a mesma palavra que ele expulsa demônios. E a gente comentou que talvez pudesse ser uma tempestade ali, provocada muitas vezes por seres espirituais, que muitos teólogos até defendem essa ideia. E se realmente fosse Satanás impedindo a saída, e também de uma certa forma querendo impedir que ele chegasse nesse lugar. Mas o interessante também é que Jesus acalma a tempestade do mar, mas vem para acalmar uma tempestade muito maior dentro de um homem. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas aí fora, com tempestades. Não vou dizer pessoas possessas, mas pessoas oprimidas. Satanás, ele é mestre de distrações. Satanás, ele se comporta como um anjo de luz. E muitas vezes ele nos tenta mostrando o pecado de uma forma suave. E dizendo, isso aqui não é nada. Faça isso. E quando ele vê que você é fraco naquela área que ele te tentou e você caiu, a segunda parte ele vem é para te oprimir. A opressão, ela vem quando você é atacado por Satanás e seus servos naquele ponto que você é mais fraco. E ele fica te oprimindo a ponto de você não conseguir, talvez, mais largar aquele pecado, porque você já cauterizou a sua mente, o seu coração, naturalizou aquele pecado. E quantas pessoas aí fora estão oprimidas, fazendo o entendimento de que o pecado se tornou natural, que aquilo que ele faz é uma coisa normal e natural, e o que mais Satanás quer é que a gente veja o pecado dessa forma. Quando eu falei aqui no início do amor líquido, dessa falta de amor, de relacionamento, da falta de padrão ético, moral, que advém da sociedade judaico-cristã, isso é uma armadilha de Satanás para que a gente possa não entender a gravidade de um pecado. E depois que ele te oprime, muitas vezes, ele pode se apoderar de uma pessoa, como ele se apoderou, que seria o último estágio, a possessão, em que ele, além de tomar o seu corpo, ele toma a sua mente, o seu coração, a sua psique, e ele toma conta de todo o teu ser. E quando chega nesse ponto, só há um Deus que possa rivalizar com Deus desse século. Porque Satanás é Deus somente deste mundo. Mas o nosso Deus é o Deus da eternidade. Ele é o Senhor da criação. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E aquele que quebra cadeias, que liberta homens. E Jesus ordena esse espírito imundo que saia. E o interessante é que Jesus pergunta, qual é o seu nome? Jesus, entre as expulsões de demônios, em Marcos 1 e Marcos 3, ele não pergunta o nome. Porque Jesus aqui estaria perguntando. Muitos vão dizer que para expulsar demônio é preciso que você saiba o nome. Não é esse o caso. Jesus queria mostrar que aquele homem estava tão possesso que existia uma legião de demônios dentro dele. Mostrar para os seus discípulos e mostrar para as pessoas que estavam ali ao redor, para que eles entendessem a obra de Satanás. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje é que qual é o valor de uma vida para Satanás? Satanás colocou esse homem possesso, dominado pelas trevas,
Um homem que desejava morrer. Ele se feria, ele era atormentado. Esse homem não devia nem dormir, nem de dia, nem de noite. Em todo o tempo se cortando, gritando, clamando. E qual é o valor da vida também desse homem para os homens? Os homens afastaram ele da sociedade. Os homens colocaram cadeias e grilhões desse homem. Então nós começamos a entender que nem Satanás e nem os homens têm amor suficiente para olhar para um ser que é a imagem e semelhança de Deus. De olhar com amor, um amor digno de restaurar aquela pessoa. Nós, homens, também somos incapazes pelo nosso amor. Esse amor que a sociedade está querendo e que nós falamos no início, o amor líquido, que é o amor que provém de homens. Porque o amor sólido, ele tem que vir de Deus. É o único amor que é estabelecido num firme fundamento da fidelidade de Deus aos seus. E como Satanás lida com uma vida, ele quer destruir. Porque ele só veio para isso: roubar, matar, destruir. E a sociedade tem seguido o mesmo rumo. Ela só quer roubar a glória do outro. Ela só quer matar pessoas. E ela só quer destruir pessoas, destruir relacionamentos. A sociedade tem tomado o rumo da opressão e da possessão, dos caminhos de morte. Mas nós temos um Deus que, além de tudo, enxerga a compaixão, enxerga o amor verdadeiro, o amor de Deus. E quando ele diz: legião é meu nome porque somos muitos, logo em seguida eles rogam encarecidamente para que não mandasse para fora do país. É interessante que os demônios fazem 4 petições: não nos atormente, não nos mande para fora do país, não nos mande para o abismo. Lucas 8, 31. E nos mande para os porcos. Marcos 5. Então nós vemos que aqueles demônios já estavam com medo de estar na presença, porque eles já sabem o que há de vir para eles. Apocalipse. E eles todos irão para o lago de fogo. E muitas vezes eles não querem sair daquela região, porque ali eles têm aquelas pessoas dominadas, oprimidas, possessas. Vendo outro dia aquele filme Gladiador, logo no início, em que o Império Romano, através daquela legião, está tentando dominar a última batalha contra os bárbaros germânicos, depois de 12 anos de luta. E eles mandam um mensageiro de guerra, e o imperador, escondido um pouco atrás, e o seu general um pouco mais à frente, no caso Máximos Décimos Merídios, ali no filme. E aquele mensageiro volta num cavalo sem cabeça. E o general diz assim: eles não aceitaram. E logo o seu adjunto ao general diz assim: eles deveriam saber quando são conquistados. E o general olha para ele e fala assim: você saberia? Eu saberia? E assim é com as nossas vidas.
quanto mais nós andamos nos caminhos errados, quanto mais nós nos conformamos com esse mundo, nós nos conformamos com a sociedade, nós vamos perdendo um entendimento de que nós estamos sendo conquistados. Muitas vezes ficamos cegos nos nossos desejos, nas nossas vontades, e vamos nos perdendo dia após dia, e Satanás vem conquistando o terreno, até uma hora que a gente não consegue mais sair disso. Mas é bom entender que nós temos um verdadeiro Deus, porque esse Deus que entra num lugar impuro e vai para um lugar ainda mais impuro, no meio de uma sociedade que criava um animal impuro e vivia de forma impura, para libertar um homem impuro, ele olha com amor, com compaixão para aquele homem e expulsa aquele espírito. E aqueles espíritos saindo, pedem a Jesus que seja mandado para os porcos, e Jesus atende esse pedido. E eles entram, aqueles cerca de 2.000 porcos saem em direção ao mar e despencam. Em algumas tradições judaicas, eles acreditavam que os demônios poderiam ser destruídos. Em outros, eles acreditavam que os demônios poderiam habitar também no mar. Mas a grande verdade é que esses porcos se jogaram ali com aqueles demônios e eles saíram. Uma legião de demônios. Quando a gente fala de legião romana, como eu falei aqui, a legião, ela causava um medo enorme. Quando o Império Romano chegava com uma legião numa cidade, ele vinha com combatentes, com homens incendiários, com homens que lutavam com espada, com bestas, com tudo. Eles destruíam toda a cidade. Mulheres, crianças, homens, e tomavam a cidade. E oprimiam as pessoas. E o interessante é que esse paralelo aqui, porque aquela cidade era de dominação romana, aquelas 10 cidades, que tinham um pensamento grego helenista, e esse homem também está possuído por uma legião. E aqueles porcos despencam no mar. Muitas vezes as pessoas não entendem por que Jesus realmente mandou aquela legião de demônios para os porcos. Porque Jesus atendeu o pedido. Porque Jesus simplesmente não falou, não, saiam daqui e sumam. Ele mandou para aqueles animais. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma análise muito coerente desse texto e muito interessante, em que ele diz que, por 5 razões, Jesus manda aqueles demônios para os porcos. Primeiro, para mostrar a eles a quantidade de demônios que tinha dentro daquele homem. Porque se 2.000 porcos foram possuídos, a quantidade era enorme. Se 2.000 porcos se despencaram ao mar, aquelas pessoas puderam ver a quantidade de demônios que tinham dentro daquele homem. E a obra que Satanás pode fazer. Segundo ponto, é para que aquele homem enxergasse que o que Jesus fez por ele foi verdadeiro, porque talvez a dúvida pairasse na sua mente. Será que essa libertação é temporária e isso tudo vai voltar? Mas ele viu aqueles porcos despencarem no mar com aqueles espíritos imundos. E ele deve ter pensado assim, agora eu estou liberto. Terceiro ponto, para mostrar o materialismo daquelas pessoas. Porque logo no final do texto, nós vamos chegar lá,
Aquelas pessoas ficam revoltadas porque aquela manada de porcos toda foi perdida. 2.000 porcos, talvez não fosse de um único dono, talvez fosse de várias pessoas de uma cidade, e que um único pastor estivesse tomando conta para muitas pessoas, e aquilo mexia com a economia daquela cidade. É uma catástrofe econômica. Mas assim que aquelas pessoas chegam, elas só pensam nos porcos. Elas não pensam naquele homem que foi liberto. Então Jesus também mostra o materialismo daquela sociedade. Em quarto, Jesus mostra o quanto vale uma vida para Satanás. Ele só tem uma intenção, que é destruir a vida dos homens. É destruir tudo aquilo que reflete a glória de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, a única vontade de Satanás é roubar a nossa alegria, é destruir os nossos relacionamentos, é matar a nossa vida. E por último, para que seja mostrado o poder do Senhor da criação, o poder do Rei da criação, que por mais que tivesse uma legião ali, por mais que o poder dentro daquele homem fosse tão grande, todos aqueles demônios foram subjugados pelo Senhor da criação. E eles sabiam que eles estavam diante do Criador. Porque eles disseram: conjuro-te por Deus, que não nos atormente, Filho do Deus Altíssimo. E o texto segue dizendo que os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. E os gerazenos rejeitam a Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus. Viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Assim como os discípulos temeram a tempestade, mas temeram muito mais quando Jesus acalmou a tempestade. Esses homens e mulheres que ali estavam, assim como eles temeram do que foi feito com os porcos, eles temeram muito mais o poder de Cristo. O que Cristo poderia fazer naquela sociedade. Se ele já deu esse prejuízo, ele pode dar muito mais. E a visão pagã era diferente da visão judaica. Na visão pagã, aquele homem poderia ser um mago que poderia estar fazendo algum mal àquela sociedade. E eles pedem: sai daqui. O Senhor já não deu um prejuízo tão grande. A visão da sociedade, pela segunda vez aqui, ela não se importa com a vida. A visão dos homens é não se importar com a vida, e sim se importar com o seu bolso. Não sejamos hipócritas também de pensar que seria diferente conosco. Se alguém entrasse no nosso trabalho para libertar um homem possesso, e aquele homem quebrasse todo o seu local de trabalho, de onde o Senhor tira o seu sustento? E que nós víssemos aquele homem liberto realmente, quem de nós também não ficaria chateado de ter tido o nosso local todo despedaçado? Assim é o coração dos homens. É falho, é duvidoso, é enganoso, é líquido. Os homens só têm verdadeiro amor quando esse amor provém de Deus, quando esse amor provém dos céus. E Jesus, a sua atitude diante daquele homem,
É algo tão libertador, porque Jesus nos mostra que não existe na sociedade, não existe no mundo, nenhuma alma que não possa ser alcançada, nenhuma alma tão ruim ou tão doente, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nada que não possa ser alcançado. Muitas vezes nós olhamos para homens, mulheres e crianças com um olhar de desprezo, dizendo: esse não tem mais jeito. Mas crendo no Deus que nós cremos, toda alma tem jeito, mesmo ela oprimida ou possessa, tem jeito, porque o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, ele é libertador. Quando ele chega, ele quebra cadeias, ele despedaça grilhões, e não externos, mas internos, e ele liberta de uma forma que, olha como o homem está agora, assentado aos pés de Jesus, vestido. Lucas vai dizer que esse homem andava nu, se ferindo, e agora ele está vestido. Ele recobrou a sua moral, ele recobrou a sua ética social, e em perfeito juízo. Aquele homem que estava louco, que atormentava a todos, que ninguém podia subjugá-lo, está em perfeito juízo, a ponto de sentar, de conversar e de reconhecer o que foi feito com ele. O recado nesse texto, para nós como igreja, é que não existe nenhuma alma que o nosso Jesus Cristo não possa libertar. Amém. Não existe nenhuma alma que a gente olhe com desprezo, que a gente olhe com materialismo, que a gente não dê valor àquela vida, que o nosso Deus não dê valor àquela vida. Ele dá valor a toda a sua criação. Ele ama, assim como diz em João 3,16, ele ama o mundo que ele criou, e ele ama muito mais o homem, que é sua imagem e semelhança. E Cristo quer libertar essas almas oprimidas aí fora, e muitas delas possessas. Muitas pessoas devem estar internadas como loucos em manicômios, estão possessas de demônios. E esses homens, essas mulheres e talvez até crianças estão esperando o poder de Deus, o poder libertador de Deus. E o que é o poder libertador de Deus hoje? Nós vamos concluir aqui pelo texto qual é o poder libertador de Deus hoje. Que por mais que muitas vezes, assim como essa sociedade, dessa cidade, olhou para Jesus e mandou ele embora, e assim como a nossa sociedade hoje vilipendia do nome de Jesus, zomba do nome de Jesus e manda ele embora, Jesus ainda assim deixa o seu poder libertador conosco, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, porque por mais que ele esteja ausente em corpo físico, não mais em ministério terreno, não mais naquela cidade que ele libertou esse homem possesso, não mais na Decápolis, não mais na Judeia, na Galileia, onde quer que seja, onde quer que Jesus tenha pisado, ele deixou o poder de Deus nas nossas mãos, ele deixou o poder do Evangelho em nossas mãos, e esse poder que ele nos deu, ele é capaz de quebrar cadeias, de despedaçar grilhões, de fazer com que pessoas que estão entregues à morte, dia após dia, e que estão caminhando para a segunda morte, possam ser salvas, libertas verdadeiramente, pois a palavra nos diz que se conhecermos verdadeiramente o Filho de Deus, verdadeiramente seríamos libertos.
E a nossa missão como igreja é o que Jesus fala para esse homem. Porque por mais que a sociedade o tenha rejeitado ali e tenha mandado ele embora, e Jesus também acata isso. Ele podia dar explicações, ele podia dizer, sim, eu vou, mas antes eu quero explicar. Vamos à cidade, vou me apresentar quem eu sou. Mas Jesus apenas diz, sim, estou indo embora. E vai em direção ao barco. Mas antes de ir, aquele homem que recobrou a sua moral, a sua ética, o seu perfeito juízo, nos mostra o grande sinal de uma conversão verdadeira, de uma libertação verdadeira. Ele quer servir ao Mestre, ele quer andar com o Mestre, ele quer ter comunhão com o Rei da criação, com o Senhor da vida dele. E ele pede para ele, para estar com ele. Jesus não permite. E olha o que Jesus fala para ele. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Jesus não permite que ele ande com eles. Mas para onde Jesus manda? Esse homem aqui é o primeiro apóstolo no sentido da palavra enviado aos gentios. E Jesus manda ele proclamar tudo o que ele viu, quem ele era e o que ele fez por ele. E o interessante é que ele não manda Jesus para a cidade. Ele manda Jesus primeiro para a casa dele. Meus irmãos, o primeiro lugar que tem que reconhecer a nossa libertação é a nossa casa. Minhas irmãs e meus irmãos, é na nossa casa o verdadeiro testemunho daqueles que te viram de como você era, de como você estava, que vão dizer, verdadeiramente, ele é um homem, é uma mulher nova. E esse testemunho dentro da sua casa, ele vai contagiar outras pessoas, amigos, vizinhos, pessoas daquela sociedade. E Jesus também fala, vai para os teus. E aquele homem, ele não vai somente para a casa dele, nem para a cidade dele. Ele vai para toda Decápolis anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que Jesus nos deixa hoje, para essa sociedade que vira as costas para ele, assim como essa sociedade virou. Apesar de Jesus não estar em corpo físico conosco, nesse ministério terreno, ele está conosco, libertando pessoas, salvando pessoas, tendo compaixão de pessoas e principalmente amando pessoas. A gente começou com amor e a gente vai terminar com amor. O amor de Deus é algo tão lindo, é algo tão grande, que ele consegue enxergar numa pessoa possessa, imunda, num lugar imundo, no meio de pessoas imundas, num sepulcro imundo, um homem verdadeiro a ser restaurado. Um homem a viver para a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Um homem a viver para a glória de Deus Pai. Assim como mulheres, assim como crianças, Jesus nos liberta para que a gente liberte pessoas. Jesus não nos liberta para ficarmos inertes, mas para contarmos o que Deus fez por nós. Olha o que ele diz, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e teve compaixão de ti. E é disso que o Senhor fez por nós. E é dessa compaixão que nós recebemos que nós temos que falar diariamente. Porque o que esse mundo precisa hoje é dissipar esse amor líquido, esse amor humano,
esse amor falho, esse amor volúvel, por um amor sólido, por um amor verdadeiro, pelo único amor que existe, o verdadeiro amor de Deus. E quando esse amor de Deus transparece em nossos corações, em nossas mentes, em nossos olhos, em nossos atos, e as pessoas veem o amor de Deus em nós, elas também querem viver esse amor. Nós comentamos aqui na pregação passada que o que mais essas pessoas buscam no prazer, no fundo, é dizendo assim: eu quero ser amado. E é desse amor que nós estamos falando. Não é esse amor da sociedade, esse amor como dessa sociedade dos porcos aqui, que não olhou para o homem restaurado, mas olhou para os porcos que haviam sido perdidos. Não é desse amor que nós estamos falando. É do amor daquele Filho do Deus Altíssimo, que desceu da sua glória para encarnar, para nascer, viver, sofrer, lutar por nós e morrer naquela cruz, para que não só nós fôssemos libertos, mas para que todos aqueles que o Pai lhe deu sejam salvos da opressão, da possessão e dos caminhos de morte. É desse amor que nós temos que falar. É desse amor que a nossa vida tem que estar pautada. Porque quando nós sabemos que nós somos amados verdadeiramente com um amor sólido, indubitável, nós vamos propagar esse amor. Porque nós não precisamos ser mais amados por ninguém. Se nós temos o amor de Deus sobre nós, nós temos amor suficiente para dar a todos. E é esse amor que o homem que foi restaurado proclamou durante toda a sua vida naquelas cidades. Que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos ser verdadeiros servos do Senhor, verdadeiros homens e mulheres de Deus, e que possamos verdadeiramente amar a Deus e amar o nosso próximo, assim como Jesus amou esse homem quando olhou para ele com compaixão, com misericórdia e restaurou a vida dele. Deus nos deu o poder de restaurar pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo. O poder é dele, é ele que liberta, é ele que salva, mas somos nós que proclamamos a salvação. Que Deus nos dê sabedoria para sermos servos bons e fiéis para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar para terminar. Senhor, glória seja dada a Ti. Glória seja dada a Ti, porque no meio de uma sociedade líquida, com amor líquido, Tu continuas o mesmo. Tu és fiel porque não podes negar a si mesmo. A Tua essência é amor. E é desse amor que todos nós precisamos. Dia após dia, todo ser humano que não Te conhece busca pelos prazeres somente para ser amado, porque ainda não conhece um verdadeiro amor. O amor que vem de Ti, o amor que vem de Deus. Senhor, dê-nos ousadia para proclamar esse amor, não só com isso, mas para termos ousadia também de olhar para o mais desprezível dos homens ou mulheres e ver a possibilidade de restauração, de compaixão, de misericórdia, de amor, e sermos servos de Deus, assim como o Senhor foi no seu ministério, proclamando o amor de Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque somos falhos e precisamos desse amor sólido, desse amor único, desse verdadeiro amor. Derrama graça sobre nossas vidas e sobre a vida das Tuas ovelhas perdidas por aí.
e que teu evangelho seja propagado nos 4 cantos desse mundo. O verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, que desceu da sua glória para morrer naquela cruz pelos nossos pecados e para nos libertarmos do poder de Satanás e vencer a morte. E para que um dia nós pudéssemos ressuscitar, estarmos juntos contigo na glória, para a honra e glória do único Deus Altíssimo. Amém.